Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal A Verdade na Prática. Eu sou Moisés Santos e é muito bom ter você aqui conosco. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você acessa lá, canal A Verdade na Prática com Moisés Santos, se inscreve, deixa o seu like se você gostar dos nossos vídeos e ativa o sininho, assim você vai poder receber uma notificação sempre que um novo vídeo for publicado. E aí você nos acompanha e se você gostar e quiser, você pode pegar esse mesmo vídeo e enviar para seus amigos, para os seus parentes. Assim outras pessoas terão acesso a esse estudo, o que vai nos ajudar a propagar o reino de Deus. Bom, no estudo de hoje eu quero falar sobre um assunto que eu já falei no passado, sobre a educação dos filhos. Como nós devemos educar os nossos filhos? Por que devemos educar os nossos filhos? No passado, a responsabilidade de educar os filhos era dos pais. Depois, com o aparecimento, o surgimento da escolástica, né, a ideia da escola e a formação das escolas, as crianças começaram a ser enviadas para essas instituições para aprenderem aquilo que elas aprendiam com seus pais no passado. Com a civilização, com a modernidade, as coisas foram ampliando o seu sentido e hoje nós temos as escolas públicas, particulares, escolas de ensino fundamental, médio, universidades, cursos de graduação, pós-graduação, enfim. Nós temos muitos métodos e muitas maneiras diversas de ensinar ou de colocar os nossos filhos para aprender acerca das ciências, história e outros assuntos afins. O que é importante nesse assunto que me fez trazer um novo estudo? Recentemente eu recebi alguns vídeos de amigos e de irmãos que falam sobre a publicação de um filme numa dessas plataformas da internet que trazem vários temas. Entre estes, um filme brasileiro com um caráter de pedofilia, mostrando cenas e diálogos que levam a crer que existe atos de pedofilia no filme. Bom, envolvendo adultos e crianças, de forma aberta, sem nenhuma restrição. Qual é o meu papel, então, como um cristão, diante de uma situação como essa? Algumas pessoas me perguntaram o que devemos fazer diante dessa situação. Alguns se posicionaram contra a plataforma e contra o filme. Alguns estão protestando nas suas redes sociais acerca deste assunto e colocando o seu posicionamento, a sua visão como pessoa, como adulto, como cristão e às vezes e alguns até como educadores. Mas o que nós devemos fazer? Protestar contra algo desse tipo resolve? Nossas crianças ficam protegidas quando nós protestamos ou dizemos que não aceitamos determinada ideologia? Não. Na verdade, nossos filhos estarão protegidos quando nós, pais, assumirmos o papel de ensinar a verdade sobre a vida e sobre o mundo. Bom, eu, mesmo tendo feito já um estudo anterior, eu selecionei aqui alguns tópicos para nós falarmos a respeito desse assunto. Portanto, eu quero convidar você, como sempre, a pegar sua Bíblia e ler um texto da Palavra de Deus e assim nós vamos fazer um comentário a respeito desse assunto voltado para as Escrituras Sagradas. Se você não tem o hábito de assistir no nosso canal, entenda o seguinte: o tema do nosso canal é A Verdade na Prática. Por quê? Porque eu acredito que a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um manual que norteia as nossas vidas. Um cristão, ele deve ler, conhecer, entender e praticar as Escrituras Sagradas na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. E é por isso que nós sempre trazemos esses temas que nós consideramos relevantes para estudar à luz da Bíblia Sagrada, à luz da Palavra de Deus. E assim, trazer alguns conselhos mais práticos que você possa aplicar na sua vida todos os dias. Então vamos lá? Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios.
o capítulo de número 22. E é um verso só, apenas um único verso, verso 6. Eu quero ler com você, para que você acompanhe agora o que nós vamos falar a respeito dessa polêmica que está ocorrendo aí com esse filme. E não somente sobre esse filme, existem outros materiais que são colocados à disposição das crianças, tanto para leitura, como desenhos também, entre outras coisas, que induzem as crianças ao erro, a uma interpretação distorcida da verdade, levando-os a cometerem, talvez, até alguns atos que nós reprovamos como pessoas, como cristãos. Vamos ver. Provérbios capítulo de número 22, verso 6, diz assim, na versão que eu estou lendo vai dizer dessa forma, tá? Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Vamos repetir? Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. O escritor de Provérbios deu este conselho prático, mostrando que há uma importância muito grande no ensino. É verdade que nesse período haviam métodos mais antigos, arcaicos, de transmitir informação, de transmitir o ensino. Hoje nós temos inúmeras ferramentas, inclusive digitais, que nos auxiliam nisso, nesse processo. Mas o mais importante aqui, irmãos, é que você tem que entender o contexto geral desta informação. O ensino, a educação que você vai ofertar ao seu filho ou aos seus filhos, deve ser tão valiosa que mesmo quando ele estiver adulto, ele não vai se esquecer daquilo que aprendeu. E eu não estou falando necessariamente da educação voltada à ciência, ao conhecimento geral, mas principalmente o conhecimento ético, moral e bíblico, religioso. Porque, quer queiram, quer não queiram, a Bíblia, ela nos auxilia a encontrar um norte, encontrar uma forma, um meio de viver em paz com a comunidade que nós estamos inseridos na sociedade, em paz conosco e em paz com Deus. A Bíblia traz lições para todas as áreas da vida e ela nos ajuda não só a compreender o nosso próximo, como nos entendermos a nós mesmos e encontrarmos paz em Deus, que é o nosso Criador. Portanto, um conselho como esse, ele é de extremo valor para qualquer pessoa, principalmente para as crianças, porque na fase de criança, quando um ser humano está na fase infantil, na fase de criança, ela é como um disco virgem que vai sendo gravadas informações na vida dela que vão formar essa estrutura moral, esta personalidade, essa estrutura de pessoa que vai ser utilizada para toda a sua vida. Portanto, daí o valor de você ensinar aquilo que é correto. Eu separei aqui 3 métodos, 3 formas bem simples para falar sobre esse assunto, sobre como educar. Antes de falar sobre isso, eu quero que você saiba que eu sou um educador, por profissão também. Eu dei aula por mais de 20 anos para crianças, adolescentes, jovens e adultos, desde o ensino fundamental menor do ensino fundamental do 5º ano até o 9º ano, também no ensino médio e também na faculdade. Eu sou professor e fui professor, estive professor durante muitos anos. Eu tenho mais de 32 anos que sou cristão, sem nunca me desviar da fé. Sou teólogo formado, com mestrado em ciência da religião. Tenho muito material que já publiquei, que já escrevi, não publiquei, desculpe, mas já escrevi. Fui missionário pregando e ensinando a palavra de Deus em todo o Brasil. E tenho, acredito eu, que respaldo para falar sobre esse assunto, porque além de professor, sou pai. Portanto, quero trazer você para essa reflexão, para que você entenda o que eu estou dizendo e saiba que é muito importante ser aplicado dessa forma. Vamos lá.
Quando fala aqui, ensine seus filhos o caminho certo e mesmo quando envelhecerem não desviarão dele. Nós podemos observar a primeira coisa. Eu separei aqui 3 métodos de você ensinar. O primeiro deles, pelo exemplo. Saiba que o seu exemplo vai ser copiado pelo seu filho durante bastante tempo. A criança, nos seus primeiros passos da idade, tudo para ele é novo. Então ele vai olhar para o adulto e copiar aquilo que o adulto faz. Ele vai escutar o que você fala e vai memorizar. E o seu exemplo é muito importante. Como você deve se comportar, o que você deve fazer, da forma que você deve fazer. Ensinar pelo exemplo é um dos métodos mais antigos que nós conhecemos. Bom, nós precisamos entender que o exemplo que nós temos que dar para os nossos filhos, e eles vão aprender isso até os seus 13, 14 anos, é de suma importância, porque se você se comportar da forma inadequada, seu filho vai aprender a se comportar da forma inadequada também. Ele vai copiar cada passo que você dá, cada gesto, cada forma de falar, naquilo que você acredita e expõe, aquilo que você faz. E isso não só como um cristão. Vou dar um exemplo aqui. Existe um conto, uma forma, como eu diria, existe um testemunho, um exemplo que se fala em algumas pregações que determinada criança chega para o pai e pede para ele, isso é muito utilizado no meio das pregações, principalmente em meios pentecostais. O filho pede para o pai ser uma extensão em sua casa da igreja. Por quê? Porque na igreja o pai é feliz, é alegre, é educado, é bom, ouve as pessoas, cumprimenta as pessoas, trata as pessoas bem, abraça o filho, abraça a esposa, isso na igreja. Em casa, ele é completamente diferente. Tem uma atitude completamente rebuscada, mal educado, não atende à família, não atende aos filhos, não dedica tempo a eles, é grosseiro. Aquilo que ele pratica na igreja, que denota santidade, em casa ele faz o contrário, ele ofende a esposa, ele maltrata os filhos. E o filho chega para o pai e faz o pedido para que o pai seja em casa como ele é na igreja. Então, esse exemplo mostra que há uma necessidade de você ser e estar sendo em todo o tempo uma pessoa equilibrada em seus atos, em seus pensamentos, em todos os sentidos da sua vida, não só no sentido espiritual, como também no sentido geral, no seu comportamento como um todo. A criança vai copiar você. A criança, ela vai fazer exatamente o que você faz até uma certa idade. Até o seu trejeito, seu modo de andar, sua forma de falar, a criança copia. As palavras que você utiliza, ela copia. O seu modo de resolver as coisas, ela vai copiar. Portanto, se você ensinar errado, se você tiver um mau comportamento, a criança vai ter o mesmo mau comportamento que você, pai, tem. Um exemplo disso são as crianças que, com 9, 10, 11 anos, repetem palavrões, fazem determinadas observações, certas insinuações, é porque ela vê os pais fazerem exatamente assim. Portanto, tenham cuidado. O exemplo é a melhor maneira de você ensinar os seus filhos. Exemplos bons que você pode dar: orar, falar com Deus, cultuar, adorar, louvar, ler as Escrituras. Se seu filho crescer vendo você fazer essas coisas, provavelmente ele vai querer replicá-las. Então, é muito importante que você tenha esse cuidado. O segundo exemplo é criar hábitos saudáveis de leitura. É o segundo método para você utilizar. Se você tem o hábito de ler e isso você pratica com frequência, seu filho vai ver você lendo, ouvir o que você lê e provavelmente vai desenvolver hábito de leitura, se você principalmente ensiná-lo a ler. Se você ensiná-lo a buscar conhecimento, sejam em livros ou nas Escrituras. Seu filho vai criar hábitos de leitura. E os hábitos de leitura são muito importantes, porque além de agregar valor, conhecimento, no sentido em geral, ele vai também ter o hábito de ler as Escrituras
conhecer a palavra de Deus e, consequentemente, conhecer a Deus. E aí tem uma grande importância nesse sentido, porque quando uma criança conhece a Deus, quando alguém conhece a Deus desde criança, ela já monta uma estrutura, uma base de conhecimento que vai servir para toda a vida. É muito importante que você desenvolva hábitos saudáveis como a leitura, para que o seu filho também copie estas informações. O terceiro método que eu selecionei foi a comunicação e a atenção. Daí eu vou perguntar para você uma coisa. Como está sua comunicação com o seu filho? Você conversa com ele? Você fala com ele antes de sair para trabalhar? Durante o dia, quantas vezes você para conversar com seu filho? Você escuta o seu filho, as coisas que ele tem para dizer para você? Quanto tempo você dedica de atenção para o seu filho ou para os seus filhos? Nós adultos trabalhamos, nos envolvemos, temos um tempo apertado para muitas coisas, mas eu descobri ao longo dos anos que a comunicação e o tempo dedicado a alguém fazem toda a diferença na educação, principalmente dos filhos. Quando você dedica tempo para os seus filhos, você pode perceber o ambiente em que ele está, quem são seus amigos, isso está incluído na atenção que você dá a ele. Quem são seus coleguinhas, com quem ele anda, com quem ele fala, com quem ele brinca. Porque a influência dos colegas é importante para a criança como pessoa da sociedade, mas as informações que ela recebe dessas outras crianças podem interferir na educação que você está dando para o seu filho. É importante que você preste atenção nesse fato. Dê atenção ao seu filho. Escute o que o seu filho tem para dizer. Crie laços de comunicação com ele a ponto dele confiar em você e dizer as coisas que ele quer dizer, que ele precisa dizer, de forma aberta, sincera. Desenvolva o hábito de falar a verdade com o seu filho sempre que possível. Por quê? Porque quando você fala a verdade com o seu filho, ele aprende a falar a verdade. Se você mente para o seu filho, se você cria situações para desviar a verdade dele, ele vai aprender a mentir também. Lembre-se que se você é um cristão, você tem que criar um ambiente baseado nas Escrituras Sagradas para o seu filho. Você tem que ensiná-lo a ser sincero, aberto, claro, verdadeiro. Porque a mentira, ela causa muitos danos. Se a criança aprender isso desde pequena, ela vai ser um adulto que não mente, que não gosta de mentira. No mundo atual, no mundo moderno, nesse mundo que nós vivemos, mentir é uma coisa comum. Mentir é algo assim que boa parte da humanidade faz, seja para se livrar de alguma situação, hipoteticamente falando, ou para levar vantagem em alguma coisa. Simplesmente as pessoas mentem e trocam a verdade pela mentira como se fosse algo simples, algo comum, algo que já é corriqueiro na sua vida. O problema é que nós aprendemos pelas Escrituras que a mentira, ela leva à morte. E que a mentira é um pecado tão grande e tão significativo como tirar a vida de alguém. Ou como adulterar ou prostituir. A mentira, ela causa muitos danos. Por isso, é importante que você crie hábitos de verdade, fale a verdade, porque a Bíblia recomenda falar a verdade cada um com o seu próximo, com o seu irmão, fale a verdade, e o seu filho vai aprender a falar a verdade. Então, esse déficit de atenção, esse déficit de comunicação que as famílias possuem hoje tem gerado muitos problemas que você não faz nem ideia. Porque o seu filho, a sua filha, vai buscar respostas nos coleguinhas, na internet. E aí é onde está o perigo. Vai tomar informações com quem não está preocupado com a saúde mental, física e espiritual dos seus filhos. E aí o diabo, Satanás, que é nosso inimigo, nosso adversário, vai utilizar pessoas como estas para comunicar mensagens erradas que vão criar hábitos errados, que vão levar ao pecado e à destruição, tanto dos sentimentos dos seus filhos, quanto da vida dele como pessoa, numa sociedade corrupta, que diz que a mentira não é mentira, tomou o lugar da verdade,
que diz que o corpo dela não tem valor nenhum, ela pode se prostituir, ela pode adulterar, ela pode fazer o que quiser com seu corpo, que vai mentir para o seu filho e dizer que se ele é menino, não é menino, ele pode ser uma menina ou o que ele quiser, que vai dizer para o seu filho que obedecer aos pais é tolice, é coisa do passado, e que sexo, de qualquer forma, de qualquer jeito, com qualquer pessoa, é uma coisa comum para todo mundo. Portanto, tenha muito cuidado. O que filmes como estes fazem é simplesmente destruir a vida dos seus filhos e a vida daqueles que são desavisados, tanto crianças como adolescentes e até de alguns jovens menos preparados pela palavra de Deus. Tenha muito cuidado. Dedique atenção aos seus filhos. Ouça o que a palavra de Deus diz. Ensine os seus filhos no caminho em que eles devem andar, ou no caminho certo. E mesmo quando envelhecerem, não se afastarão, não se desviarão dele, ou seja, do caminho certo. Ensine os seus filhos o caminho de Deus. Ore por eles, pregue para eles, ensine a palavra para eles. E eles vão crescer sabendo e conhecendo a verdade e sabendo, acima de tudo, diferenciar a verdade do erro, a verdade da mentira. Se seu filho aprender corretamente a palavra de Deus, tiver o hábito de orar, de ler, de conhecer, se ele tiver o hábito de falar com você abertamente, ele não vai esconder nada de você, nem ele nem ela. E quando crescerem, serão adultos exemplares que poderão ensinar para os filhos e para os filhos dos filhos deles e assim por diante. Então, atente-se para isso. Que Deus te abençoe ricamente por esse momento em que você tem para aprender a palavra de Deus e conhecer melhor a palavra de Deus. Leia sempre as Escrituras Sagradas, esteja sempre atento e dedique tempo para os seus filhos, porque o mundo não tem compromisso com ele. E aquilo que você falhar, na área que você falhar, tenha certeza que Satanás vai gastar bastante tempo, investir bastante dinheiro para desviar os seus filhos para o caminho do erro e, consequentemente, para uma morte sem Deus, sem Jesus. E isso não é bom. Não é. Tá bom? Então Deus te abençoe e te guarde. Ore por nós que fazemos esse canal e nos ajude divulgando esse estudo para outras pessoas, para que elas também aprendam a palavra de Deus. Até o próximo estudo.